Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Classe Bíblica. Hoje eu recebo aqui na minha frente um convidado especial vindo da Associação Paulista Central, aqui na região de Campinas, exatamente na cidade de Campinas, Pastor Elias Brenha. Pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo, é uma honra ter o senhor presente aqui conosco. Eu que agradeço, Denilson. O convite é muito bom e é bom estar aqui com você, viu? Primeira vez que eu estou aqui nesse programa especial, esse podcast Classe Bíblica. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção o assunto que a gente vai discutir hoje. Tem coisa muito boa aí pra gente conversar, não é? Sim, esse assunto que, embora pareça um assunto básico, é um assunto extremamente profundo, né? Fé. A gente vai falar sobre os desafios da fé. Mas antes eu queria deixar para vocês aí as nossas redes sociais, ok? Para você nos acompanhar é só seguir lá a gente pelo Facebook, YouTube e Instagram, @Classe Bíblica Online, tá bom? @Classe Bíblica Online. É a mesma coisa para as 3 redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Pastor, nesse momento, se o senhor não se importa, eu gostaria que... Mas antes de fazer a oração, vamos partir para... A gente tinha combinado uma coisinha aqui antes. Sim. Eu queria que o senhor se apresentasse para as pessoas conhecerem o senhor melhor, porque muitas vezes a gente chama os convidados para cá, a gente sabe quem é a pessoa e às vezes nem apresenta. E quem está do outro lado não sabe quem que é o nosso convidado. O senhor veio ali da Associação Paulista Central, é responsável por 3 departamentos ali, mas eu gostaria que o senhor falasse os 3. Fala um pouquinho para a gente das atividades que o senhor desempenha aqui na nossa igreja. Tem mais de 300 igrejas e grupos. Quantos municípios são da Associação Paulista Central? 80. 80. O senhor é responsável pelo quê lá na associação? Bom, Denilson, é o seguinte, a minha área... Bom, eu sou pastor Elias Brenha, como você falou, né? Sou casado, né? Tenho uma esposa maravilhosa, que é a professora Thelma, que é a líder hoje do Ministério da Mulher para todo o estado de São Paulo, né? Ela é a líder da União Central Brasileira, na área do Ministério da Mulher. Tenho 2 filhas, né, casadas, tenho um netinho, né, o Gabriel, de 4 anos. E eu estou muito feliz aqui na Associação Paulista Central, né? Antes de vir para cá, eu era o pastor da igreja do NASP, né? Pastorei o NASP ali por alguns anos. Trabalhei na Associação Paulistana, na igreja de Moema por 7 anos. Trabalhei na igreja da Alvorada, na Paulista Sul, por 6 anos. E antes de vir para São Paulo, eu militava aí na área do Ministério Jovem, né? Fui líder de jovens, bravadores e aventureiros, né? Por quase 20 anos na União Sul e também no Espírito Santo, né? Mas atualmente eu tenho 3 funções aqui na associação, né? Vou começar pela mais abrangente aí, que é a área ministerial, né? E é uma área que cuida dos pastores, mentoria os pastores e tem sobre o seu guarda-chuva aí o trabalho com os pastores, né? Então nós somos mais de 100 pastores aqui na nossa associação. Então essa é uma responsabilidade minha como secretário ministerial, né? Apoio a presidência, a administração no trabalho, no cuidado, no desenvolvimento, no mentoreamento com os pastores, né? Sejam eles aspirantes ou pastores já ordenados. Também atuo na área do Ministério da Família, né? Que é um departamento que está aí debaixo do guarda-chuva da Associação Ministerial. E também a área da terceira idade. Não é? Então, é muito amplo aí o trabalho, é um desafio. E debaixo da área ministerial, Denilson, tem aí os anciãos também, das igrejas. Então, todo o programa de treinamento, de capacitação, de concílios e tudo mais. Eu apoio aí toda a administração nesse trabalho com ancionato e diaconato também. Então, é uma área bem abrangente, né? Bem. Eu queria fazer uma perguntinha bem rápida. Não. Eu cheguei a frequentar uma igreja na região da Associação Paulista Oeste. Sim. E a minha igreja em questão, que era a igreja do Ipiranga, onde eu frequentei 2 anos e meio, ela tinha um ministério da terceira idade. Eu não conheço, assim, pelo menos nas igrejas vizinhas, um departamento aqui da terceira idade, mas na associação tem igrejas que têm esse ministério? Muitas igrejas, e a gente tem muitas atividades com eles, não é? Atividades de apoio, de suporte, atividades de mentoramento. Eu fiz agora recentemente uma live que
gravei com os médicos do Cevisa, e eu tenho feito muito trabalho com a terceira idade. E aí as igrejas têm o seu departamento, sim. Uma boa parte delas trabalha com a terceira idade, ou seja, esse grupo dos 60 anos acima. E inclusive vamos ter agora em outubro um encontro com todos as igrejas e, enfim, os grupos formados das igrejas de toda a União aqui no NASP. Então nós vamos ter aí um programaço aí com todo mundo da terceira idade. É muito legal. E é bem divertido, porque é um grupo assim muito simpático, né? Um grupo muito especial. E eles são muito ativos. São muito ativos nas igrejas, e é um grupo que a gente não pode relegar, não, porque não que a nossa igreja seja uma igreja envelhecida, nada disso, mas hoje esse grupo da terceira idade é um grupo de sustentação muito forte da igreja, principalmente financeira. Legal, legal. Bom, agora sim, se o senhor não se importa, poderia fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo desse episódio do podcast? Com certeza, vamos orar então. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui para estudarmos um tema tão especial. Hoje vamos falar sobre a fé e queremos, na Tua palavra, queremos entender melhor esse tema e como a gente pode, através da fé, se desenvolver na nossa caminhada cristã. Eu peço de maneira especial uma bênção para esse momento, para todos aqueles que em algum momento entrarão em contato com esse conteúdo, que o Senhor possa abençoar a todos e de maneira especial também o Denilson na condução desse momento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Começando então o nosso estudo dessa noite, falando sobre fé, a primeira pergunta, eu não poderia fugir dela, uma pergunta básica, aparentemente simples, mas, como eu falei, o tema aqui pode acabar sendo mais profundo do que a gente imagina. Como que a Bíblia define fé e qual que é o papel dela na vida de um cristão? Bom, Denilson, eu não posso começar, né, em outro ponto a não ser Hebreus capítulo 11, verso 1, né? Capítulo da fé, né? É o capítulo da fé. Essa é a definição clássica de fé, não é? Hebreus capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então note, essa é a definição de fé, não é? Então, a Bíblia define fé. E eu digo assim, olha, quando eu olho aqui para a descrição de Paulo, eu vejo duas palavras assim muito interessantes que ela usa, que é certeza e convicção. Então, ou seja, a fé ela trabalha com essas duas palavras muito fortes. Fé é certeza e fé é convicção. Então, veja bem, certeza até daquilo que a gente não vê. Essa é a definição da Bíblia, de fatos que a gente desconhece. Então, a fé ela trabalha para o cristão, ela faz você. A gente usa uma expressão assim muito interessante, quando a gente não consegue dar uma dimensão para algumas coisas, a gente diz assim, olhe com os olhos da fé. Né? Você já ouviu isso, sim, né? Sim. Olhe com os olhos da fé. Então, a fé, na verdade, ela desenvolve esse papel na vida do cristão. Ela faz você olhar mais longe, mesmo sem enxergar. Então, é uma coisa assim, aparentemente não abstrata, mas de muita convicção. Por isso que essa certeza ela está aliada à convicção. Ou seja, não aconteceu, eu não enxerguei, eu não vi, mas o quê? Eu tenho certeza que Deus vai providenciar. Então, por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ou seja, a vida do cristão ela tem que ser pautada pela fé. E para mim, não existe cristianismo sem exercício de fé. E a base da fé é a palavra de Deus, né? Sim. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, aí eu já emendo mais uma pergunta, Sim. porque agora a gente vai
destrinchar esse tema. A gente vai para cima dele, né? Vamos lá. A pergunta é simplesmente assim: como que eu posso nutrir essa fé? É apenas por meio da leitura da palavra de Deus? O que ela tem tão de especial? Além dela, tem algo mais que possa nutrir a nossa fé? O que o senhor me responde sobre essa pergunta? Olha, tem um verso na Bíblia aqui bem interessante. Quando você estava me fazendo a pergunta aí, já me veio à mente. É Romanos capítulo 10, verso 17. Eu acho que isso é o ponto central dessa sua pergunta. Paulo diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, eu entendo, Denilson, que existe um poder sobrenatural aqui, olha, na palavra de Deus. Eu acredito nisso, senão a Bíblia não estaria me dizendo isso. A Bíblia é um livro transformador, né? Totalmente, não é? Então, quando eu ouço, por exemplo, um sermão, até esse podcast que a gente está fazendo aqui hoje, alguém pode, ao estar ouvindo, ter uma compreensão diferente de algumas coisas que em outro momento ela talvez não tivesse, né? Então, quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu participo de um estudo, quando eu estou lendo a Bíblia, estou na comunhão com Deus, eu estou fazendo o quê? Eu estou desenvolvendo a minha fé. Esse é o processo da fé, não é? Ou seja, eu também acredito o seguinte, que você falou numa coisa muito importante. A Bíblia é um livro transformador. Então, não apenas quando Paulo diz assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus, eu também acredito que quando eu abro a Bíblia, veja, mesmo sem estar ouvindo nada, porque quando eu abro a Bíblia, eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, né? Então, por exemplo, quando eu estou pregando, né? Eu abro a Bíblia e prego. Então, alguém está sentado, o Espírito Santo ele transforma aquilo em palavras de vida eterna para as pessoas. E às vezes aquilo que eu falo tem um sentido para uma pessoa, mas para outra pessoa acaba tendo uma outra conotação. Mas quem faz isso, essa transcodificação? É o Espírito Santo, trabalho do Espírito Santo. Então, por isso que eu acredito, quando eu abro a Bíblia, o Espírito Santo fala comigo. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu nutro a minha fé. Eu acredito nisso. O mais legal é que a mesma passagem, dependendo do dia, dependendo do, sabe, do ânimo que você tá, dos problemas que você tá passando na vida, a mesma passagem hoje pode ter um significado para mim e amanhã pode ter outro significado. Certa vez, eu ouvi falar de um pregador que fez uma semana de oração com o mesmo capítulo todos os dias. E cada dia ele lia e as pessoas conseguiam extrair uma lição diferente. É interessante isso, né? Porque, por exemplo, hoje eu estava fazendo uma caminhada bem de manhã com a minha filha, lá no condomínio, e ela estava me perguntando algumas coisas sobre a Bíblia, a gente estava conversando sobre temas assim mais espirituais, e foi interessante que ela disse: pai, eu estou buscando algumas coisas para ler que me fortaleça a fé, né? E ela está passando por um momento que talvez não seja um momento mais confortável da vida dela. Ela falou: estou precisando de coisas que me fortaleçam a fé, né? E eu então estava sugerindo alguns capítulos importantes da Bíblia e tal, que ela podia ler e tal, mesmo dentro fora um pouquinho do processo da leitura diária que ela faz da Bíblia, do ano bíblico, né? Porque às vezes tem alguns capítulos na Bíblia que são histórias, genealogias e tal, mas tem outros que fortalecem assim profundamente a nossa fé, né? Eu mesmo, por exemplo, hoje eu li Isaías 45. Quantas vezes eu já li Isaías 45? Quantas vezes na minha vida? Mas hoje, por um momento que eu estou vivendo e estou passando, né, na família em relação à saúde, esse verso, ele bateu assim de um jeito, com uma força tão extraordinária. Eu nem ia falar isso aqui, mas como a gente está entrando numa conversa bem gostosa, veja só, Isaías 45, né? Quantas vezes você pode olhar aqui minha Bíblia, ela está toda marcada, toda sublinhada e tal, mas quantas vezes esse verso aqui não me trouxe uma visão diferente? O verso 7,
Deus diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Rapaz, eu li isso hoje, mas me deu assim um sentido assim tão grandioso de poder de Deus, de capacidade de Deus. Ele está no controle que Ele está no controle de tudo. Então eu debrucei nesse verso hoje. Eu levantei do meu culto de manhã assim tão feliz, sabe, tão fortalecido. Eu disse: que Deus maravilhoso é esse, né? Então é isso que a Bíblia faz. E a gente não sabe como que isso acontece, mas é de uma forma sobrenatural. É por isso que a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, pela pregação, pela leitura, né? Isso é extraordinário, né? E é justamente com esse verso que eu inicio mais uma pergunta. Aliás, um outro verso que o Senhor tinha dito: Sim. para agradar a Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele recompensa, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É um verbo que quase não é usado mais hoje em dia, né? É verdade. Ele é um recompensador. Sim. Todos que o buscam, todos que creem nele, que Ele existe e o buscam, Deus, ele se agrada disso. Como a gente pode cultivar e fortalecer uma fé genuína, confiante em Deus, baseado nesse verso que eu acabei de citar? Olha, você citou aí Hebreus 11:6, né? Eu gosto muito desse verso. Para mim ele é extraordinário também, né? Aliás, todos os versos aqui de Hebreus 11, eles são grandiosos, né? Mas olha aqui, ó. De fato, diz Paulo, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, veja como eu entendo isso aqui, Denilson. Eu entendo assim, olha. Para agradar a Deus, o ponto de partida é crer nele e crer que ele existe, tá certo? Sim. É isso que está aqui. Ele não é um Deus de pau, ele não é um Deus de pedra, ele é um Deus vivo, né? Criador e mantenedor de todas as coisas. Portanto, a minha fé é cultivada, alimentada e desenvolvida à medida que eu conheço cada dia mais esse Deus. Né? Então, ou seja, eu te pergunto, a gente se conhece, mas a gente não se conhece tanto quanto você conhece outras pessoas. Sim, nós não somos tão íntimos. Não somos tão íntimos. Mas eu pergunto para você, quanto mais você conhece uma pessoa, né? Por exemplo, a tua esposa, a Luciana, conheci ela assim hoje assim rapidamente. Mas você conhece muito bem a Luciana? Quanto tempo você está casado com ela? 5 anos. 5 anos. Tá chegando. Tá chegando. Dia 24. Mas você teve um tempo de namoro, você teve um tempo de noivado, um tempo de preparo, ou seja... Mais 2 então, anos. mais 2 anos. Então, esse período... Eu sou casado há 38 anos. Veja, 38 anos. Entre namoro e noivado, mais 6. São 44. Já conheci a Thelma 3 anos antes de começar a namorar. Eu já estou fazendo quase bodas de ouro entre namoro, noivado e casamento. E conhecimento com ela. Então, veja só. Quanto que eu conheço da Thelma? Conheço muito dela. Mas por quê? Porque eu convivo com ela há quase 50 anos. Né? E quanto mais você conviver com a pessoa, mais você conhece essa pessoa. Então, quanto mais você convive com Deus, mais você conhece Deus. E mais você cultiva a sua fé e mais você cultiva a sua confiança em Deus. Eu creio muito em Deus. Alguns aí me acompanham nos Minutos de Esperança, né, que é aquele quadro que eu gravo 3 vezes por semana. E muitos Tanto é que eu conheci o senhor por esse quadro. Pois é. E muitos dizem assim, pastor, por que você não grava doutrinas, não fala profecias e tal? Eu digo, não, eu não criei esse vídeo com esse propósito. Eu criei o Minuto de Esperança para que as pessoas conheçam mais a Deus, o poder de Deus. E como isso é interessante, não é? Porque aquela mensagem chega para uma pessoa e supre a necessidade dela. Chega para outra pessoa e supre a necessidade dela, que é uma outra necessidade. E Deus é isso. Então, eu quero que as pessoas conheçam quem é Deus. Porque depois que eu passei a conhecer quem é Deus, a minha vida mudou muito. A minha fé hoje, para me derrubar, tem que ser muito forte, porque a confiança que eu tenho em Deus é muito grande. Poucas coisas me abalam. Mas por quê? Eu
eu cultivo o meu relacionamento com Deus. Então, quanto mais você cultiva, mais confiança, mais fé você vai ter na tua vida. Amém, amém. Bom, agora a gente vai entrar num tema aqui sobre obras, né? A Sim. gente sabe que as obras não salvam ninguém. Sim. Somente por meio da fé que a gente consegue ser salvo. Sem Só que a dúvida. Bíblia afirma, Paulo, se não me engano, afirma que a fé sem obras é morta. Me corrija Sim. se eu estiver errado, se não me engano é Paulo que afirma isso, né? O que isso significa e como nós podemos ter uma fé ativa, libertando a gente de padrões de pensamentos negativos e levar uma vida de propósito. Porque também uma vida sem propósito não é uma vida. Parece que é a mesma coisa que nada. Então a fé parece que ela nos dá um propósito. Como que isso acontece? Olha, Nilson, veja só, você citou 2 versos aí, eu queria até mencionar rapidamente. O primeiro é Efésios 2, 8 e 9, aonde Paulo diz que nós somos salvos mediante a graça, né? Ou seja, a salvação é de graça, tá? A salvação é de graça, é pela graça. Eu costumo dizer o seguinte, que a salvação é pela graça, mas não é de graça, Mas tá? não foi de graça. Não é de graça. Então, salvação pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Porém, Paulo diz lá em Tiago, capítulo 2, verso 26, que a fé sem obras, ela é morta, né? Assim como um corpo sem o espírito, o fôlego de vida, ele também é morto, né? Ou seja, o que você e eu somos sem o fôlego de vida? Ou seja, não existimos, simplesmente é uma carcaça, não é isso? Então, não existe aí nenhuma contradição, tá? Com os escritores da Bíblia, quando um fala que você é salvo pela graça e outro diz que você precisa evidenciar obras, Por meio de obras, né? de fé. Não são obras meritórias. É diferente. Alguns creem que para você alcançar o favor de Deus, você precisa desenvolver obras. Isso são obras meritórias. A Bíblia não diz que você é salvo pelas obras. A Bíblia diz que a salvação evidencia obras de fé. Certo? Então não há nenhum contraste. Então, essas obras de amor, de bondade, de graça, elas não são obras meritórias. Elas apenas demonstram a quem eu sirvo, né? A quem eu creio. Isso torna o quê? Torna a minha vida uma vida de propósito. É isso que faz a minha vida ter propósito. É aquilo que eu faço, aquilo que eu ajo como consequência da salvação que eu recebi pela graça em Cristo Jesus. Amém. Eu quero perguntar mais uma outra coisa. Pois não. Existe uma grande diferença entre teoria e prática. Uma faculdade, por exemplo, que você está fazendo, ali é tudo teoria. Você só vai saber mesmo quando você pegar no pesado mesmo, quando você começar a trabalhar com aquilo de fato. Sem dúvida. A fé, ela pode ser tanto intelectual como vivencial. E eu queria saber qual que é a diferença, porque aí entra aquele jargão bastante conhecido na igreja, as pessoas estão convencidas, mas não estão convertidas. Então, qual que é a diferença entre a fé intelectual e a fé vivencial? E como que a gente pode fugir dessa fé teórica e passar a viver uma fé prática? Denilson, essa é uma pergunta profunda, tá? Porque muitas vezes nós vivemos um contraste em nossa fé. Nós vivemos. E o que eu digo, esse contraste? Quando tudo está bem, as coisas estão ótimas, eu me mantenho firme e crédulo. Mas quando as coisas não vão muito bem, então eu questiono. E aí eu começo a dizer onde é que está Deus, por que o Senhor não me responde, por que eu tenho que passar por isso? Você já viu isso, né? E quantas vezes já passei por isso? Quantas vezes, né? Então, a fé intelectual, ela diz, Deus existe, Deus age, Deus cura, Deus é poderoso. Agora, a fé vivencial me faz crer que mesmo quando aquilo que eu estou pedindo não chega, Ele continua sendo Deus. Então, isso é uma coisa que eu preciso entender. Então, eu só consigo provar que a minha fé vai além da minha mera crença experimentando provações. E isso é muito sério. Pode parecer até uma coisa meia ruim, não é?
mas eu só consigo exatamente demonstrar se realmente eu creio em Deus quando eu estou passando por alguma provação. Eu tô convicto disso, quero até, desculpa Pois não, interromper. pois não. Um dia eu vi um sermão do Ranieri Salles, pastor Ranieri Salles, Sim. que ele diz que uma fé sem provações é uma fé fracassada. É necessário você passar por provações para que você possa fortalecer sua fé. E eu realmente acredito nisso, porque uma vida sem dificuldades, uma vida sem desafios, não leva você, sabe, a dar um passo maior do Não. que o verdadeiro passo da fé. Não faz você enxergar com os olhos da fé. Você sempre vai estar enxergando com os olhos físicos. Mas quando você passa por uma dificuldade, parece que você depende de algo maior. É diferente. Eu escrevi agora para a divisão sul-americana o sermonário das quartas de poder do Ministério da Mulher. Então, eu dei uma temática. Então, eu escrevi 12 sermões, que é um sermão por mês, em uma quarta que o Ministério da Mulher lá desenvolve. Isso em toda a América do Sul, inclusive aqui na PAC também. E a série que eu fiz e intitulei, né, o sermonário, que foi inclusive publicado pela Casa Publicadora Brasileira agora, foi Fé na Crise ou em Crise? Esse foi o título que eu dei. Fé na crise ou em crise. Eu fiz 12 sermões sobre fé. E eu acho interessante porque o que você falou é verdade. E eu, inclusive, tenho um sermão com esse tema. Fé provada e aprovada. E eu uso a história dos 3 hebreus na fornalha ardente. Né? E eu acredito nisso. Não existe, Ellen White fala isso também, que a fé ela só é genuína quando ela é provada. E a gente precisa ter essa certeza. E Deus, muitas vezes, Ele permite isso para provar a nossa fé. Então, muitas coisas, quando Ellen White diz assim, que muitas das provações, elas são as obreiras mestras de Deus para purificar o nosso caráter. E ela diz numa outra citação que nós não saberíamos como seria a nossa vida se não fossem as provações. Então, é muito importante, Denilson, a gente entender que sem provação não há desenvolvimento de fé. Eu não posso dizer que eu tenho fé, uma fé mais do que meramente uma fé intelectual, se a minha fé nunca foi provada. Então, não questione as provas de Deus. Aceite, acredite, confie e tome isso como uma oportunidade que Deus está dando para fazer você enxergar algumas coisas que de outra maneira você não conseguiria enxergar. Exato. Quero aproveitar que a gente está falando bastante sobre Hebreus 11. Sim. E lá existe bastante personagens lá, inclusive alguns que a gente nem esperava que tivesse naquela lista, não é verdade? Sim. Quando a gente vê esses personagens sendo mencionados nesse capítulo da fé, que é Hebreus 11, me pergunto, né, qual que é a importância dessa história na minha vida? E aí eu repasso essa pergunta para você. É importante ver essas lições de pessoas que passaram por desafios, que tiveram que provar a sua fé. Isso traz algum ponto relevante para a minha vida? Eu acredito que sim. Todos os exemplos de Hebreus capítulo 11 me tocam muito, tá? Eu já preguei muito sobre Hebreus 11. Praticamente quase que a maioria dos personagens aqui eu já fiz um sermão. Para, enfim, focar aí a confiança, a fé, perseverança e uma série de coisas, né? Para mim são todos muito importantes, mas quem aí não se sensibiliza, né, diante de uma fé como a de Abraão, né, em oferecer o seu único filho em sacrifício? Olha o tamanho dessa fé. A história de José, a história de Moisés e tantos outros, né? A gente não tem tempo aqui para entrar em detalhes, mas para mim essas histórias me mostram algumas coisas. Primeiro, Denilson, que todos nós passaremos por momentos de provação. Tá? Então, quando eu olho para essas histórias, eu vejo que se eu passei, estou passando ou vou passar, eu não sou o único. Então, elas servem para me motivar, dizendo o seguinte: fique tranquilo, você vai passar. Ninguém vai passar isento de qualquer prova nesse mundo.
Não existe. Não existe atalho. A gente vai passar. Se você não passou, você vai passar. Pode acreditar nisso, né? Então, para mim, essas histórias valem a pena. Se eles venceram, também posso vencer. Então, o segundo é que eles venceram pelo poder de Deus, né? A maioria, se foi morto, se aconteceu um milagre ou não, se foram cerrados pelo meio, se foram decapitados, se foram isso, não importa. Mas não é a morte deles que prova se eles foram vencedores ou derrotados. Não é isso. O que prova se eles foram vencedores ou derrotados é a confiança e a fé que eles perseveraram. Porque a recompensa não é nessa vida. A recompensa, ela virá quando Jesus voltar. E, por fim, eu digo assim que o que essas histórias me mostram é que eu posso ter ao longo da minha vida quedas, falhas, porque muitos que estão ali, a gente conhece histórias, por exemplo, de fracassos. Abraão teve fracassos, Moisés teve fracassos, mas isso não tirou deles, não é a questão mais importante, que é a fé, e se em algum momento ele perdeu a fé, a confiança em Deus, eles recuperaram isso. Então isso prova para mim que eu posso estar falando hoje, a gente está conversando e pessoas estão vindo, mas eu perdi a minha fé. Eu encontro muitas pessoas que dizem isso, pastor, eu não estou conseguindo ter fé. Eu digo que a fé é um dom de Deus. No momento que você se reaproxima de Deus, o dom se reaproxima de você também. Porque quanto mais próximo de Deus, mais fé. Mais distante de Deus, menos fé. Se Paulo não tivesse escrito o livro de Hebreus, a carta dele aos Hebreus, eu poderia incluir, inclusive, Paulo no capítulo dos heróis da fé. Porque ele é uma pessoa que passou por diversas dificuldades, foi cerrado ao meio, se eu não me engano, né? Isaías. Paulo, qual que foi a morte de Paulo? Foi decapitado? Foi decapitado, confundi. Paulo foi decapitado, mas mesmo assim, no final da vida dele, quais que são as últimas palavras? Combati um bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Pois é. É uma Isso pessoa é extraordinário, vitoriosa. né? Isso é extraordinário. Então a vitória não está nessa vida. A vitória está na eternidade. Está na vida que nós teremos quando Jesus voltar. Amém, amém. Bom, agora uma pergunta muito interessante. Aqui entra, inclusive, uma coisa que eu gosto de chamar de autossuficiência. Você não precisar de Deus. A Bíblia nos instrui a confiar em Deus de todo o nosso coração e não se basear no nosso próprio entendimento. Tanto é que tem um verso que fala exatamente essas palavras. Então, a pergunta é: como podemos desenvolver uma confiança sólida em Deus a ponto de abandonar a tendência natural humana, que é de confiar nos nossos próprios meios, nas nossas próprias obras? Porque o ser humano, por natureza, ele tende a fazer tudo do seu jeito, conforme a sua vontade, e se dá errado, ele vai lá, continua batendo a cabeça, ele não procura Deus. Então, como que a gente pode abandonar essa tendência e ser mais dependente de Deus? Isso, eu só vejo um caminho. É você passando pelas situações complicadas da vida. E às vezes Deus permite que você se quebre, ou Deus quebra você, para mostrar para você que você não pode nada, que você não tem força, que você precisa se render ao poder de Deus. Então, sabe aquele momento assim, enquanto você estava me perguntando, eu estava aqui lembrando, né? No momento em que Deus manda Moisés tirar o povo lá do Egito. Ele tem aquele momento de timidez, de relutância, mas pelo poder de Deus ele vai lá e Deus tira o povo do cativeiro durante centenas de anos lá no Egito. E o povo começa a peregrinar, não é? Eu imagino que Moisés, ele pode ter se sentindo ali, a despeito de todo aquele processo anterior, até meio que o todo-poderoso, não poderia? Olha, Deus, tal. Mas de repente ele chega num ponto. E que ponto foi esse? Ele se deparou com o Mar Vermelho. Então ele olha para frente, ele vê o quê? Ele vê mar. Ele olha para trás, vê os egípcios, o exército. Olha para um lado, montanha. Olha para o outro lado, montanha. Ele não tem para onde sair. Então, qual é a única direção que ele tinha para olhar?
para cima. Pra cima. Então, a gente entende que a nossa autoconfiança ela é quebrada quando você não tem soluções humanas. E você vê que você é impotente diante de muitas situações da vida. Você é incapaz, você não tem forças, você não tem solução. E aí, com humildade, você olha para a única direção capaz de fazer você enxergar pela fé possibilidades. É olhar para cima. Então, quando Deus quebra a gente, muitas vezes. Eu já fui quebrado. Eu já cheguei em situações em que eu olhei e falei, meu Deus, eu me rendo. Como já vi pessoas dizendo, Senhor, eu me rendo. Aí é a hora que Deus começa a agir. Quando você reconhece a soberania, o superpoder de Deus, em detrimento à sua fragilidade, é aí que Deus age. É nesse ponto que Deus atua. Fora desse ponto, Deus não vai atuar. Por quê? A nossa arrogância, nossa prepotência, nossa autodependência, ela anula o poder de Deus e a suficiência de Deus em nossa vida. A impossibilidade humana é a oportunidade que Deus precisa para agir em nossa vida. Exatamente. Bom, aqui eu lanço mais uma pergunta para o senhor responder. Pastor Elias Brenck está conosco aqui no nosso episódio falando sobre fé do podcast Classe Bíblica. Sim. O que a Bíblia nos ensina sobre a relação de fé e cura? É uma coisa que a gente acaba não vendo muito isso hoje em dia. Nos tempos de Cristo parece que existia muito. O que mais tem na Bíblia é exemplo, no Novo Testamento, aliás, é exemplo de cura por meio da fé. Porque Jesus Cristo foi o maior exemplo de fé que a gente pôde ter. Só que hoje a gente não vê muito isso. Então, existe alguma garantia de que a fé sempre resultará em cura física? Isso pode acontecer? Se não acontece, por que não acontece? Pois é. Então, deixa eu te falar uma coisa. Essa pergunta é muito importante. Eu vou começar afirmando uma coisa para você. Então, olha, não existe cura sem fé e nem toda fé resulta em cura. Vou repetir. Não existe cura sem fé e nem toda fé resulta em cura. Sabe por que eu digo isso? Porque a maior cura que pode acontecer, eu aprendi isso pela Bíblia, não é a cura física, é a cura espiritual. Então a gente precisa entender bem que o maior milagre não é o milagre físico, então é o milagre espiritual. Ou seja, a transformação do nosso caráter. Mas hoje, uma grande parte da vida religiosa, do mundo evangélico, toma a cura como sendo o elemento principal, né? Então isso bagunça um pouco a cabeça das pessoas, porque se você não é curado, você não tem fé. Se você não é curado, é porque Deus não está te ouvindo. Se você não é curado, é porque Deus não te ama. Se você não é curado, é porque Deus prefere o outro, não prefere você. Então isso é uma deturpação. E o diabo tenta fazer isso para destruir essa base que é a nossa fé. Então, embora eu creia, e eu estou lendo agora, relendo o Desejar de Todas as Nações e muitas coisas da vida de Cristo, eu vejo que ele curou muita gente, né? Muitas pessoas tocavam na orla do manto e era curado. No dia dos apóstolos, a sombra dos apóstolos passava e as pessoas eram curadas. Enfim, milagres extraordinários. E eu creio nesses milagres. Mas eu não acredito que tudo vai terminar assim. Eu estou passando por um momento, por exemplo, de saúde com o meu sogro, que a gente ora por um milagre. Mas eu não sei se o milagre vai acontecer, mas isso não pode quebrar a minha fé. Isso me entristece às vezes. Isso me deixa angustiado, me deixa triste, me deixa, assim, muitas vezes querendo resolver as coisas. Mas eu digo sempre à minha esposa, falo, olha, Deus sabe, está nas mãos de Deus. Deus tem propósito, Deus tem planos. Então, eu não posso olhar para isso e simplesmente crer que o cristianismo, Denilson, é uma pólice contra tragédias, contra doenças, contra a morte. Não, nós vivemos num mundo de pecados. Então,
é um mundo deformado, cheio de problemas. Então, nós vamos passar por esses problemas sempre. Então, quando eu me batizo, quando eu aceito a Cristo, Ele não me dá uma carteirinha dizendo, olha filho, a partir de agora, Você não vai ter mais você não vai ter né? mais problemas. Então, eu preciso entender que não existe cura sem fé, tá? Mas nem toda fé vai resultar em cura. E aí eu faço uma outra pergunta, um outro comparativo aqui. Sim. A gente já falou sobre fé e cura, agora fé e gratidão. Como a gratidão pode fortalecer a nossa fé e nos levar a uma vida de louvor e adoração a Deus. Toda pessoa que tem fé demonstra gratidão, não necessariamente, porque o Senhor fez um paradoxo aí entre fé e cura bem legal, bem interessante. E em relação a fé e gratidão, como que funciona? Olha, eu penso que fé e gratidão caminham juntas, nunca separadas, tá? Elas caminham juntas. Enquanto a fé, ela confia e acredita, a gratidão, ela reconhece a soberania de Deus. Então, eu vou repetir isso porque pode parecer meio filosófico, mas é um negócio muito sério. Fé e gratidão caminham juntas, nunca separadas. Enquanto a fé confia e acredita, a gratidão ela reconhece a soberania de Deus em todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Em tudo dai graças. Né? Então, isso quer dizer que o sentimento de fé e gratidão, eles estão presentes na vida do cristão em todos os momentos. Em todas as situações, quer sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, né? Agora, como que a gratidão ela fortalece a nossa fé? Todas as vezes, Denilson, que nós reconhecemos e agradecemos, nós estamos demonstrando o quê? Estamos demonstrando que o Senhor Deus é soberano na nossa vida. Então é por isso que eu creio que fé e gratidão não são duas coisas separadas. Eu não agradeço só quando as coisas estão boas. Eu agradeço a Deus também pelas provações e tenho que ter esse sentimento. Pode parecer absurdo, mas é isso mesmo. Senhor, eu te agradeço porque se o Senhor está permitindo que eu passe por isso, eu acredito. Olha só como as coisas são interessantes. Senhor, eu te agradeço porque se o Senhor está permitindo que eu passe por isso, eu acredito. Veja como a gratidão e a fé caminham juntos. Eu acredito que o Senhor tem propósitos maiores para a minha vida. Então, se o Senhor está retendo aquilo que eu quero agora, é porque eu acredito que o Senhor vai ter coisas talvez maiores para mim, no momento que o Senhor achar importante, segundo a tua soberania. Então, a fé e a gratidão caminham juntas, nunca separadas. Agora, uma pergunta que vai responder, inclusive, uma coisa que acontece com muitas pessoas, muitas. Eu conheço algumas pessoas que abandonaram a igreja, né? Sim. Só que elas dizem que estou fora da igreja, mas não longe de Deus. Elas dizem que ainda continuam tendo fé em Deus na sua casa, no seu lar, no ambiente que vive. Sim. Só que a igreja, quando eu falo, não é o templo físico, mas a comunidade, a membresia, os irmãos da fé, eles possuem, assim, uma relevância na fé individual de cada pessoa. Como que a comunidade da fé, que é a igreja em si, os nossos irmãos ali que congregam junto conosco, como que eles podem nos ajudar a fortalecer a nossa fé? E como que eu posso ajudar o meu irmão a fortalecer a fé dele? É uma ajuda mútua, né? Sem dúvida. Eu vou responder para você essa pergunta da seguinte maneira. Família é importante? Como não, né? Eu amo a minha família. E como eu recebo suporte da minha família, carinho, amor, afeto, apoio, motivação, não é? Quando eu passo por algum momento e quando eu vejo alguém da minha família, do meu círculo de sangue,
que está vivendo algum momento, como é bom quando você coloca a mão no ombro dessa pessoa, pode ser meu irmão, pode ser minha mãe, pode ser meu cunhado, meu sobrinho, meu netinho, seja lá o que for, minha filha, e eu posso orar por ele, por ela, abraçar. Então o que acontece? Família é isso, então a gente brinca. A minha família é muito unida, tanto a minha como a família da minha esposa. Então a gente diz, família é isso. Um sofre, todos sofrem. Não é assim? Um chora, todos choram. Agora, o que é igreja? A igreja é a família espiritual, não é? É a nossa família de fé, é a nossa comunidade cristã, não é? Ou seja, você olha para a igreja apostólica, você vê que eles dividiam tudo, eles tinham tudo em comum, eles viviam em koinonia, né? Ou seja, é uma unidade. Uma unidade. Então, o meu irmão está fraco, se eu tenho, eu divido. Não é? Então, está doente, eu oro. Está precisando, eu visito. Está sofrendo, eu vejo o que eu posso fazer para ajudar. Então, é tolice de qualquer pessoa achar que igreja não faz falta. É um convívio de pessoas pecadoras, pessoas com problemas, mas quem é perfeito? Ninguém é perfeito. É por isso que eu estou na igreja, porque ali é uma comunidade de imperfeitos. Porque se eu fosse perfeito, eu não caberia dentro da igreja. Não é? Alguns têm uma analogia de igreja como hospital, não é isso? E é isso mesmo, somos todos doentes, carentes da graça de Deus. Então, quando Paulo diz assim, não abandoneis a congregação como é costume de alguns, é porque Paulo sabia que ao congregarmos, nós teríamos o quê? Apoio, amizade, companheirismo, apoio espiritual, apoio emocional, apoio conjugal, orientação educacional para os nossos filhos. Olha quanta coisa a igreja oferece para você, para a sua família. Então, eu creio muito na importância da igreja. E quando eu vou para a igreja, Denilson, o meu foco é Cristo, tá? Porque é só um hipócrita mesmo, só um fariseu, no sentido real da palavra, para chegar na igreja e se sentir melhor do que os outros. Ninguém ali é melhor do que ninguém. Então ali todos nós somos seres humanos carentes em busca de apoio, de suporte, de amizade, de companheirismo, de oração, de intercessão e de alimento espiritual. Então, quando a gente vai à igreja, a gente vai com esse propósito. E é por isso que é muito importante que a gente mantenha firme a nossa confiança em Deus e na igreja. Eu creio nisso. Amém, amém. Bom, agora a penúltima perguntinha desse nosso... Já, rapaz? Já tá chegando no fim aqui. Que é isso, rapaz? A gente nem tá no começo ainda, mas vamos lá. A penúltima pergunta. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus em todos os momentos, principalmente nas dificuldades, né? Ou nas adversidades, quando não sai do jeito que a gente espera. Então, como que a fé pode nos ajudar a lidar com essas situações? Quais são as situações? Dor, sofrimento, dificuldade financeira, enfim, são tantas dificuldades familiares também, né? Uma separação, enfim, são muitas as situações, um filho no caminho das drogas. Quando a gente encontra algum obstáculo na nossa frente que parece intransponível, como que a fé pode nos ajudar a abraçar a vontade de Deus, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos para nós? Denilson, essa pergunta também é muito interessante, porque dor e sofrimento fazem parte, não é, desse mundo de pecado. Não é verdade? Dor e sofrimento fazem parte. Então, nesse mundo nós vivemos, eu sempre digo assim, pequenos momentos de alegria e estamos cercados aí de lutas e dificuldades. Hoje eu estava atendendo uma pessoa por WhatsApp, eu conheci essa pessoa quando eu era pastor do NASP, e eles passaram por uma prova muito grande agora. Ele é médico e ele faleceu. Repentinamente, assim, rapidamente surgiu um tumor no cérebro. Ele é médico novo, pouco mais de 50 anos de idade. E foi avassalador. E eu acompanhei o processo. Eles eram do Rio Grande do Sul,
estavam aqui, as filhas estudando aqui no NASP, mas o sofrimento da sua esposa hoje, não é? Perdeu o esposo tão jovem, não é? E hoje, num momento de oração por ela, de conversa com ela, eu disse para ela, olha, nesse mundo nós vivemos pela graça de Deus, mas nós mais sobrevivemos do que vivemos, não é? Porque esse mundo tem isso mesmo. Então a gente convive com esse sofrimento, com essa dor todos os dias. Todos os dias. Independente da nossa classe social, independente do nosso status, independente da nossa vida financeira. Isso é o mais certo e comum a todas as pessoas. Dor e sofrimento, né? Agora, o próprio Jesus não disse isso pra gente? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que eu entendo com isso? É que se Jesus venceu, e eu acho que não existe sofrimento maior do que o que Jesus passou por nós. Se Jesus venceu, eu também posso vencer, pelo exercício da minha fé e pelo exercício da confiança. Então, quando Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então, o que Jesus está dizendo? Que mesmo passando pela dor, pelo sofrimento, ele nos dá o quê? A garantia de que nos braços de Jesus, nos seus braços, nós encontramos alívio, paz, mesmo em meio ao sofrimento. Né? Então, eu entendo isso, que a fé em Jesus nos ajuda, né, a passarmos melhor, a entendermos num prisma diferente a dor e o sofrimento. Eu já fiz muitos sepultamentos, né? Eu já fiz muitas unções, eu já vivi momentos assim dramáticos de ver as pessoas no seu último suspiro, acompanhando a dor e o sofrimento das pessoas. Mas como é diferente o velório de um cristão daqueles que não têm esperança. Então, é por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, assim, olha, escrevendo a Coríntios, ele diz assim, se a nossa esperança, né, se limita apenas a esse mundo, nós somos os mais miseráveis, infelizes de todos os homens. Então, o que nos alimenta e nos sustenta nessas horas é a nossa fé, é a confiança em Deus. Não é se eu vou passar mais ou menos pelo sofrimento, se eu vou ter mais ou menos dor, mas é a minha confiança em Deus. Porque eu sei que a minha herança, ela é lá na frente. E é eterna. É eterna. Bom, agora sim nós entraremos na nossa última pergunta desse estudo. Uau. Tá muito bom aqui, mas... Foi muito rápido. A gente tem que terminar. E a pergunta é a seguinte. Os frutos da fé. Bom, eu não sei se o senhor vai citar fruto do Espírito, acredito que não, porque lá pode até ser que cite, né? Não sei, mas Gálatas 5:22, por exemplo, existe os frutos do Espírito. Sim. Ou seja, aquele que tem o Espírito Santo manifesta aquele fruto, né? O fruto do Espírito. Agora, aquele que tem fé, quais são os frutos manifestados na sua vivência? Como que ele se expressa por meio das suas atitudes, palavras e relacionamento com as demais pessoas? Bom, a gente já viu, né? Quando a gente viu ali Tiago 2,17, dizendo que fé sem obras é morta, certo? Sim. Ok, então está tudo certo. A gente já comentou isso lá numa pergunta anterior que você me fez. Agora, esse texto para mim deixa muito claro que a fé precisa gerar frutos. Se a fé sem obras é morta, então ela tem um fruto. Ela tem vida, né? A fé, ela se manifesta de alguma coisa, através de atitudes. Então, quando você fala aqui para mim de frutos da fé, eu penso no seguinte: frutos da fé são aquelas atitudes que evidenciam que a minha fé ela é sustentável, ela é robusta a despeito das circunstâncias, certo? Então,
como que eu manifesto? Que frutos são esses? Para mim, são simples. Não são muitos, mas são importantes. A paciência. Para mim, esse é um fruto da fé. Não é? Eu estava vendo aqui, olha, Hebreus capítulo 10, verso 35. Olha o que Paulo diz, olha. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, para mim, a paciência é um fruto da fé. Ou seja, meu sogro, ele tem um ditado, né? Ele passou por muitas dificuldades pós-conversão, muitas. E ele sempre dizia assim para mim: Elias, o cristão precisa ter 3 coisas. Eu dizia: quais as 3 coisas, Jéssica? Ele dizia: paciência, paciência e paciência. Né? Então, ou seja, para mim isso é um ponto importantíssimo no exercício da fé. Para mim é uma revelação de que eu tenho fé. Paciência para suportar, paciência para esperar. Perseverança é outro fruto da fé. Perseverança para não desistir. Porque se eu tenho um obstáculo e eu não tenho fé, eu desisto, eu regrido. Mas se eu tenho fé, eu continuo avançando. Porque eu acredito, eu creio. Né? Outro fruto da fé, a paz. Que muita excede paz. todo entendimento. Paulo diz, muita paz, diz o Salmo, né? Tem aquele que confia em ti, muita paz. Então, é como aquele barquinho no meio de uma forte tempestade. Se Jesus está no controle, já viu esse desenho, né? Se Jesus está no controle, tá tudo bem. Então, você percebe, olha, eu falei em paciência, eu falei em perseverança, eu falei em paz. E eu posso falar um outro fruto, alegria. Alegria. O cristão, mesmo em meio à provação, ele é feliz. Ele não coloca Deus no banco dos réus e se senta na cadeira de juiz. Ele vai estar sempre com o seu coração alegre e agradecido, né? E talvez uma das coisas eu concluiria, porque eu poderia falar muitos outros frutos aqui, são bem diferentes daqueles frutos do Espírito que a gente... são coisas diferentes. O que mais se assemelha é a longanimidade, a paciência. Mas né? eu diria o seguinte, eu colocaria também o fruto do domínio próprio, porque isso é um dom de Deus, mas é um fruto da fé, domínio próprio. Uma pessoa quando entra numa crise... Normalmente, o que ele vai fazer? Ele explode, ele agride, ele grita, ele esperneia. Mas o cristão que vive uma fé robusta, ele vive sob o domínio próprio, porque o Espírito Santo coloca sobre ele a sua paz. Então você percebe que a fé ela tem muitos frutos, e quando eu tenho uma fé robusta, quando eu tenho uma fé firmada na rocha que é Cristo, eu vou passar muito melhor e vou demonstrar. E as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, olha, realmente ele é um cristão. Ele está passando por isso, mas olha como ele procede, olha como ele vive, olha como ele passa por essas provações. E isso é o maior testemunho da ação de Deus e do propósito de Deus sendo cumprido na nossa vida. Amém. Pastor Elias Brenha, não tenho nem como agradecer a sua participação aqui nesse episódio especial falando sobre fé. Muito obrigado. Eu tenho certeza absoluta de que foi muito esclarecedor, foi muito profundo. Algumas vezes que o senhor estava falando, eu estava meditando aqui nos meus atos, nas coisas que eu faço, e eu fico pensando, nossa, como minha fé é pequena. Esses frutos, nossa, como eu gostaria de demonstrar esses frutos. Então, se mexeu comigo, eu tenho certeza que vai mexer com muitas pessoas. Obrigado, porque o senhor hoje foi inspirado por Deus, mais uma vez, foi um instrumento nas mãos de Deus, e essa mensagem, esse estudo vai alcançar muitos corações. Eu fico feliz por isso, agradeço o convite, espero em algum outro momento retornar aqui para alguma outra conversa. Parabéns aí pela
pela iniciativa desse projeto tão especial. Quero me dirigir aí de maneira especial, né, àqueles que nos assistiram, né? A fé é indispensável, é necessária, é fundamental. Por isso que Paulo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu quero que todos tenham muita fé, não é? E que essa fé sustente, porque a gente vai passar por momentos muito difíceis. E se não tivermos firmados na fé em Cristo Jesus, nós não passaremos, nós não suportaremos. Que Deus nos dê essa fé, porque fé é a vitória. Aquele hino antigo dizia, né? Fé é a vitória, né? Que todos tenham muita fé e desenvolvam essa fé todos os dias. Amém. O senhor ora pra gente? Oro sim. Querido Deus, mais uma vez, obrigado por esse momento, obrigado por esse estudo, que a nossa fé seja fortalecida a cada dia na presença do Senhor, que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos que estão nos assistindo, abençoe a todos aqueles que estão na sua caminhada cristã, para que dia a dia esse dom maravilhoso da fé que nos vem através da comunhão, da pregação e de ouvirmos a Tua palavra, que esse dom maravilhoso seja cada dia maior em nossa vida e nos sustente em todos os momentos, sejam eles bons ou momentos mais difíceis. Que a Tua paz esteja sobre nós, que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, obrigado aí pela sua participação, pela sua presença nesse episódio. Nos vemos então no próximo episódio, que eu não vou falar o tema, vocês vão assistir um outro convidado bastante especial também. Eu vou dar um spoiler aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho missionário, tá bom? Você vai acompanhar isso no próximo episódio do podcast Classe Bíblica. Que Deus te abençoe e nos vemos até lá, se Deus quiser. Tchau, gente.